A Sociedade do Anel se dividiu e as batalhas pela Terra-média começaram. E isso acontece aqui, em As Duas Torres, segundo o filme da trilogia do Senhor dos Anéis, que a gente está discutindo aqui no canal como preparação para Os Anéis do Poder, série baseada no universo do Tolkien que tá para estrear na Amazon Prime Video. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre o segundo filme da trilogia, dá like aqui no vídeo, se inscreve no canal e vamos lá! Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Lu e esse é o canal Cinefilu. As Duas Torres é o segundo filme da trilogia do Senhor dos Anéis, também dirigido pelo Peter Jackson. Esse filme tem uma das maiores arrecadações de bilheteria da história do cinema e na 75ª cerimônia do Oscar ele foi indicado em 6 categorias e ganhou 2, melhor edição de som e melhores efeitos visuais. E da mesma forma que eu disse lá no primeiro vídeo sobre a Sociedade do Anel, aqui, para fazer o vídeo das Duas Torres, eu também assisti a versão estendida do filme, que tem 3 horas e 55 minutos no total, quase 1 hora a mais do que a versão que foi para o cinema. As Duas Torres, ele começa logo depois dos acontecimentos finais ali da Sociedade do Anel, e a gente aqui acompanha a Sociedade do Anel se dividindo. Em um sentido, Sam e Frodo estão seguindo para Mordor para tentar destruir um anel, e Legolas, Gimli e Aragorn estão seguindo o rastro dos Uruk-hai que raptaram Merry e Pippin. É assim que tudo começa. E o filme ele vai se intercalando entre essas duas tramas e na verdade ele vai se dividindo em algumas subtramas e ele faz isso de uma maneira bem eficiente. A gente nunca vê de mais de uma cena, de uma trama ou de menos de outra. Isso significa que o trabalho de montagem do filme ele foi inteligente, inclusive há algumas sequências que vêm uma depois da outra, elas têm algumas rimas temáticas que dão uma coerência grande para o filme e faz a gente entender melhor tudo o que está acontecendo. E o filme, né, como eu disse, se começa com um sonho quase premonitório ali do Frodo e a gente vai acompanhando ele e o Sam nesse caminho para Mordor e eles estão bem perdidos ali. Até que vai entrar em cena um dos personagens mais marcantes de toda a trilogia, o Gollum ou Sméagol, que vai virar o guia deles até Mordor. E como é interessante esse personagem por todos os aspectos, né? Primeiro, obviamente, pela questão da atuação do Andy Serkis e toda a captação de movimentos e de expressões que foi feito dele aqui, que dá para ver o trabalho do ator por trás de todos os efeitos, né? Ele tem todo esse trabalho de fazer essas duas facetas do Gollum e Sméagol conversar entre si e a gente até, na verdade, entende um pouco mais da jornada aqui do Sméagol, do Gollum, acompanhando ele aqui em toda essa trajetória do filme, todo um arco que ele tem no filme aqui que é bem interessante. E é até perigoso a gente sentir compaixão pelo Sméagol, lá no primeiro filme já diziam. Mas se o filme ganhou um Oscar pelos seus efeitos visuais aqui, eu acredito que ele foi grande parte sim, graças ao trabalho feito aqui com o Gollum, que virou, acho que um marco do cinema, né? Um dos personagens feitos de CGI mais famosos e mais bem feitos. Mas não só, a gente tem aqui um uso muito interessante ainda de efeitos em outros personagens, como Barba Árvore, que a gente vai comentar também, e nas grandes batalhas que a gente vai ter, principalmente na segunda metade do filme. E essas primeiras batalhas, elas são o início da guerra pela Terra-média, né, do Sauron e do Saruman contra todos os outros povos, pelo domínio dessa terra. E também é aqui que a gente vai ver os principais elementos do Tolkien falando sobre esse tema, né? Ele era uma pessoa que era anti-guerra, ele teve uma participação na Primeira Guerra Mundial e todo o Senhor dos Anéis ele tem uma temática que envolve isso. E a gente consegue ver isso na ambientação de Isengard, de tudo aquilo era um campo e tinha muitas florestas e elas são devastadas para a gente ter realmente uma indústria de guerra, né? Quase uma linha de produção com aquela questão da formação dos exércitos, com a formação dos Uruk-hai e toda a destruição que aquilo realmente causa. Mas não só temos esse ponto, como também a gente vê a manipulação de povos pelo Saruman para ele conseguir os objetivos deles na guerra. E outras facetas desses perigos da guerra vão ser mostrados nas grandes primeiras cidades de homens, né, que
que a gente vê aqui nos filmes, que são Rohan e Gondor, que aparecem aqui pela primeira vez. Principalmente aqui a gente vai ter um foco em Rohan, inclusive a grande batalha, que é a Batalha do Abismo de Helm, se dá com o povo dessa cidade. E eu acredito que aqui o Tolkien e o Peter Jackson também, eles fazem até um comentário sobre a humanidade, né? Porque os governantes dessas duas cidades, o rei Théoden e o Denethor lá em Gondor, eles são pessoas complicadas, vamos dizer assim. Eles guardam ressentimentos, eles têm uma dificuldade de fazer alianças também por coisas que aconteceram no passado. Sem falar que a gente sabe que o filme começa com o Théoden estando sobre a influência do Grima, um aliado do Saruman. E ainda nesse tema da guerra, a cena aqui em Rohan, em que os homens eles têm que separar das suas famílias para ir para a batalha, é uma cena super triste e forte, realmente passando essa questão de como a população civil, que são esses homens, são na verdade camponeses ali, que trabalham na cidade, pessoas simples que acabam tendo que ir para uma batalha. Realmente é muito forte essa cena. E a gente também tem muitas falas dos personagens que reforçam esses pontos. Mas como eles têm que ir para a batalha, lá eles vão. E os figurinos dos povos aqui dessa cidade são incríveis. E também, obviamente, a ambientação ali das cidades, o Abismo de Helm, que foi feito também na base de uma miniatura, de uma maquete, mas que a gente assiste realmente parece uma batalha épica, que eu acredito ter influenciado muitos outros filmes e séries que vieram depois, viu? Essa cena dessa batalha, inclusive, ela levou 3 meses para ser filmada na totalidade. E toda a cena da batalha, ela tem momentos muito marcantes e muito bonitos e fortes. Inclusive, ao final dela tem uma das cenas mais famosas, acho que da trilogia, mas não vou comentar para não dar spoiler. Só vou dizer que realmente é o amanhecer chegando com luz e esperança. E aqui, nesse contexto todo da cidade de Rohan, também é apresentado uma outra personagem que foi por anos minha personagem preferida da trilogia, que é a Elwin de Rohan, vivida pela Miranda Otto, que era uma mulher que não estava acostumada ali, não queria viver muitos dos padrões ali dos papéis sociais que estavam destinados a ela, isso há 20 anos atrás. Então sim, o que mais me chamou a atenção em rever As Duas Torres foi realmente todas as partes das batalhas, que são intensas e são muito envolventes. A segunda parte do filme, mesmo tendo quase 4 horas na versão estendida, ela passa muito rápido, porque tem principalmente foco nessas questões das batalhas. A primeira metade, ela é um pouco mais lenta, assim. Ela foca bem bastante nas cenas do Merry e do Pippin, com os Ents, com o Barbárvore, principalmente na versão estendida, né? Que acho que até ficou um pouco cansativo, apesar de eu achar interessante a discussão que aqui se desenvolve também sobre a questão da guerra e como ela acaba afetando até pessoas que não estão diretamente envolvidas nas batalhas. E a gente também tem uma subtrama envolvendo o Aragorn e divagações dele e do destino dele, da relação com a Arwen. Mas acho que o que eu mais gostei das cenas que estão na versão estendida é uma envolvendo o Boromir e o Faramir, seu irmão, que dá uma explicação melhor sobre a atitude deles em relação ao Anel do Poder, em relação ao Frodo. E por falar em Frodo, a gente vê ele cada vez mais sucumbindo ao fardo que ele está carregando, ao peso daquele anel. Ele chega a dizer no filme realmente que o anel está cada vez mais pesado. E acho que isso ele diz tanto literalmente quanto no sentido figurado, né? Inclusive, tem um plano aqui muito interessante, que é quase o inverso daquele plano famoso do Frodo deitado e o anel caindo no dedo dele. Aqui a gente vê um Frodo enraivecido por cima, com uma espada embainhada aqui, quase como se realmente o anel tivesse tomado conta dele ou sendo tomado por esse poder do anel. Eu diria que o que mais me incomodou em As Duas Torres foi o uso do Gimli, dos anões, como alívio cômico, principalmente na hora das batalhas, que são batalhas sérias e muito tensas, e aí o uso dele como alívio cômico em alguns momentos acabou, acho que,
perdendo um pouco do impacto daquela batalha, sabe? E sem falar que acabou deixando os anões como uma raça menos séria, menos guerreira, o que na verdade eu acho que não faz jus aos anões. Mas também assim, no geral, não incomoda e até fica aquela brincadeira entre ele e o Legolas que simboliza até a união de duas raças que ficaram brigadas e tiveram problemas por muitos milhares de anos, né? Mas no geral, apesar de Duas Torres não ser tão impactante como a Sociedade do Anel, também é um grande filme que nos trouxe personagens que ficaram marcados e vão ficar marcados para o resto da história do cinema, como o Gollum e o Sméagol, que tem grande destaque aqui, e cenas de batalha que com certeza influenciaram muitos outros filmes e muitas outras séries, inclusive, acredito eu, Game of Thrones. Bom, então é isso que eu tenho para dizer hoje sobre esse filme. Comentem aqui o que vocês acham sobre As Duas Torres, qual é o filme preferido de vocês da trilogia, o que vocês gostam ou não gostam desse filme. Obrigada por me acompanhar até o fim do vídeo, deem um like aqui e logo eu venho com o terceiro e último filme da trilogia, O Retorno do Rei, para daí a gente já tá totalmente preparado para a chegada dos Anéis do Poder. Então, muito obrigada e até a próxima!